queria agradecer a presença de todos que estão aqui e também os que nos ouvem online, para a gente discutir um grande problema de saúde pública, que são os tumores do intestino, os tumores do coloretais, tá bom? Bom, e por que que eu falo que isso é um grande problema? Então, aqui está mostrando para vocês, olha, a incidência no Brasil. O câncer coloretal, ou que quando a gente fala câncer coloretal, é aquele que primariamente nasce, o tumor que primariamente nasce no intestino grosso, nos cólons e no reto, tá bom? Hoje, ele é o segundo tumor mais frequente na população brasileira no homem, só perde para próstata e depois vem coloretal. E na mulher também. É mama, que é muito frequente na mulher, e depois o tumor coloretal, tá? Outra coisa importante é que, eu vou mostrar daqui a pouquinho mais detalhes, é que a gente tem uma janela de possibilidade de fazer o diagnóstico antes dessa lesão ser mais avançada ou acometer mais órgãos nesse indivíduo. Então a gente tem uma janela de possibilidade de fazer o diagnóstico. Segunda causa de morte no mundo no homem e terceira na mulher. Então, vocês vejam que realmente é muito frequente. E quanto que nós temos isso na população brasileira? Então, essa tabela mostra, então, a distribuição dos principais tumores, tanto no homem como na mulher. Então, mostrando mais uma vez, olha, próstata e cólon em reto, vocês vejam ao redor de 22, 23 mil casos no homem e 23 mil casos na mulher, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, me parar, não tem problema, a gente vai discutindo, tá bom? Bom, quando a gente fala de tumor, a gente tem que falar sobre os fatores de risco e como é que esse tumor nasce. Então, já mostrando para vocês aqui que 70 a 80% das vezes esses tumores nascem do que nós fizemos durante a nossa vida, tá certo? Então, eu vou dar em mais detalhes daqui a pouco, mas obesidade, gordura na dieta, falta de fibras na dieta, sedentarismo, isso tudo vai causando alterações no nosso epitélio, na mucosa aqui do intestino e que vai levar ao desenvolvimento do tumor. A outra parte, 20 a 30%, são heranças que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos avós, tá? Então são síndromes hereditárias, tá bom? A mais comum, que chama polipose, uma das mais frequentes, é a polipose adenomatosa familiar, a síndrome que forma vários pequenos pólipozinhos no intestino, tá? A outra, então, é a síndrome de Lynch, que descrita por esse pesquisador americano, que justamente acomete indivíduos que nascem sem nenhum pólipo nem nada, e durante o decorrer da vida ele tem uma chance aumentada de desenvolver verruguinhas no intestino, que é o que a gente chama de pólipo, e depois esse pólipo ele evoluir para tumor, tá? Então, isso aqui é importante que mostra que, ó, 70 a 80% é o que nós fizemos durante a nossa vida, tá bom? E o resto, como eu mostro aqui para vocês, isso aqui é um intestino totalmente atapetado por pólipos. Cada um essas bolinhas são pólipos. Então, esses indivíduos têm que ser tratados retirando todo o intestino grosso dele, para poder ele sobreviver. Se a gente não fizer isso nesses indivíduos, com 20 anos eles morrem com tumor, tá? Então, é bastante grave. Pode ir. Às vezes com o tempo ele pode se tornar maligno? Sim, a maior parte das vezes, 90% das vezes, na verdade, ele começa como uma lesão benigna, que é o adenoma, que eu vou mostrar já daqui a pouquinho. E se a gente deixar ele progredir, ele vai criando, vão apresentando novas mutações, alterações nesse epitélio que vão evoluir para o tumor, né? Bom, esse outro gráfico eu considero muito importante, porque mostra nessa curva a incidência a partir da idade. Então, quanto mais idoso, mais chance de desenvolver pólipo e mais chance de desenvolver tumor. Então, essa curva começa a ascender a partir dos 45 anos de idade. Vocês estão vendo? E aí, olha, para o indivíduo que tem os 70, 80 anos, ele vai ter muito maior chance de desenvolver tumor. Então, mostrando que o envelhecimento faz parte do processo. E a nossa população está envelhecendo.
Então, por isso que a gente está aumentando a incidência de tumor de colo, tá? Então, são gráficos importantes. Outra coisa que você me perguntou é justamente sobre o pólipo. Então, esse gráfico aqui mostra como é que a gente parte de um epitélio normal, aí todas as agressões vão se fazendo nesse epitélio, eles vão somando mutações e aí vão formando verruguinhas, que é o adenoma, tá? A partir disso, eles sofrem novas alterações, tanto epigenéticas como mutações, e aí ele vai formando o carcinoma que vai infiltrar e vai dar o tumor. Para o indivíduo, desde que está aqui, indivíduo sem mutações herdadas dos pais, da mãe, então, nós, a maior parte das pessoas, para chegar daqui até aqui, leva 5 anos, 6 anos. Por isso que eu falei que a gente tem uma janela de oportunidade enorme. 6 anos para você fazer o rastreamento, tá certo? Então aqui vocês estão vendo isso aqui que é o chamado pólipo, né? Esse é um pólipo que tubular, eu sei porque foi retirado e mandado para estudar e mostrou um padrão tubular. Esse já é uma forma mais vilus, né? Um filoso. Esse é um pólipo plano e esse também é um pólipo plano, tá? Então ele vai infiltrando no tecido. Então vai vários tipos de pólipo, tá? Bom, e por que que eu fico triste? Por que que nós fomos atrás disso daqui? Porque 70% dos indivíduos que chegam no Instituto do Câncer chegam com tumor avançado. Mostrei para vocês que é uma doença que depende da gente, que a gente tem uma janela de oportunidade de fazer o diagnóstico e 70% dos casos chegam para morrer no hospital. Quer dizer, não dá, né? Não tem condição. Isso aqui é um tumor saindo pelo ânus. Chega assim para nós. Entendeu? Então, é triste porque eu falei, não é possível ficar aqui dentro do Instituto do Câncer recebendo esses casos, a gente tem que fazer alguma coisa. Foi aí que a gente foi atrás e vou mostrar para vocês um trabalho grande que a gente fez sobre isso. Tá? Bom, então, mostrei que realmente é importante a gente fazer esse diagnóstico e a gente tem prevenção primária. Então, todo mundo que está aqui tem relação com pessoas mais jovens, a gente tem que ir nos colégios explicar, porque se você tem uma qualidade de vida boa e com medidas simples como essa, durante a vida, desde a primeira infância até a fase mais adulta, o número de tumores vai diminuir. A gente sabe disso. Então, redução da ingesta de gorduras na dieta, principalmente embutidos, presunto, é, salsicha, linguiça, né? São coisas mais baratas, né? E a população consome demais, mas isso tem nitrosaminas e substâncias que a gente sabe que são carcinogênicas, não só para o cólon, mas para vários outros órgãos, estômago, esôfago, assim por diante. Consumir fibra. Nossa dieta era ótima. Arroz, feijão, uma verdura, uma carne e batata. Ótimo. Aí a gente parou de comer Tá isso. cheio o auditório. Aí a gente começou. Tem alguém para acordar todo mundo. A gente começou a comer fast food, sanduíche, né? Uma fritura, então a gente parou de comer fibra. Então a gente precisa comer fibra. E quais são os principais grupos de fibras que fazem bem para o intestino? Quem sabe? Vamos ver, grãos integrais. Isso. Então, em primeiro lugar são os cereais. Farelo de trigo, farelo de aveia, pão integral, arroz integral, granola, né? Depois vem as frutas. Frutas, qualquer delas, tem que comer 3, 4 porções de frutas por dia, se possível. Porque as frutas e os cereais, eles puxam água. A água consegue entrar e faz a fibra expandir, você evacua mais fácil. Verduras e legumes são muito importantes na dieta, tem micronutrientes, etc. Mas eles não fazem volume. Então, para você evacuar bem, você tem que comer um caminhão de alface. Então, quem fala, eu como muita fibra, come verdura, alface, não vai evacuar. Entendeu? Então precisa comer, tem que fazer uma alimentação variada e comer vegetais, cereais e frutas na dieta. Duas coisas importantes: álcool, não vamos deixar de beber um pouquinho, tudo bem, mas todo dia, toda hora, álcool faz mal. E cigarro. Cigarro
é provado que o tabagismo aumenta a chance de fazer pólipos e fazer depois evoluir para tumor. Tá? Isso é comprovado. Todos esses dados são comprovados por vários ensaios clínicos e etc. Outra coisa importante é obesidade e exercício físico. Tá? Então, mostrar. Agora tem um congresso mundial que chama. Não, agora não, vai faz vários anos, mas chama o Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. 10 mil, às vezes 20 mil pessoas atendem Chicago todo ano para discutir oncologia. E um dos trabalhos mais importantes deste ano foi que eles pegaram indivíduos com tumores desses, que tinham tumores de intestino, e separaram em dois grupos. Eles sortearam, randomizaram. Um grupo falou para assim, ó, você vai fazer 150 minutos de exercício por semana. E no outro grupo eles colocaram um personal trainer, fazendo 150 minutos por semana. E avaliaram durante 5 anos o que aconteceu com esses indivíduos. O que aconteceu é que o resultado foi que a sobrevida dos indivíduos que fizeram exercício foi muito maior, isto é, a taxa de recidiva da doença, de volta da doença, foi muito menor no grupo que fez exercício programado. Até mais do que remédio quimioterápico, para vocês terem uma noção. Tá? Então, exercício físico é importante para todos nós e para o intestino também. E ela tem mais probabilidade de ter ou não? Isso não interfere em nada. Não interfere. Não. Ele pode ter, quando eu falar de sintoma, pode ser um dos sintomas, inclusive, da pessoa é, ter tumor é a alteração de hábito intestinal, seja para prender ou para soltar. Não existe uma correlação, porque também é muito frequente, tanto o indivíduo que tem intestino preso como tumores. Então, às vezes, essa relação fica difícil. Mas, imagina que você tem um carcinógeno. Se você não consegue fazer esse bolo fecal passar no intestino rápido, ele vai ficar mais em contato com o intestino. Então, a gente fica mais preocupado, né? Porque é uma coisa mais lógica de a gente pensar. Às vezes, em ciência e medicina, a gente não consegue, às vezes, provar uma coisa que parece lógica, né? Mas a comprovação é difícil, às vezes. Você precisa de casos, muitos casos, etc. Pois não. Isso, exato. Regular. 150 minutos de exercício por semana. Programado. Isso. Isso significa que. Porque quando ele fala assim, a senhora deve fazer 150 minutos. Ah, mas hoje está chovendo, hoje eu não vou. Agora, o cara que vem, fala, tem um compromisso que eu vou ter que ir lá fazer. Entendeu a diferença? É exatamente isso. Bom, então, essas são as prevenções primárias, tá bom? Então, todos nós podemos fazer isso aqui, ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, etc. Vamos ensinar para o pessoal. E depois vem uma coisa importante que é a prevenção secundária. Como é que eu faço o rastreamento? Se, tudo bem, o indivíduo fumou, bebeu, mas eu posso fazer ainda o diagnóstico desse pólipo ou desse tumor mais precocemente, para que ele não precise tomar quimioterapia, fazer radioterapia. Às vezes só o exame endoscópico já é o tratamento. Então, a gente tem duas oportunidades. Uma é o rastreamento oportunístico, é assim, eu estou no consultório, de repente chega a Márcia e fala: doutor Ulisses, estou aqui com minha alteração do hábito intestinal, não sei o que. Eu vou e peço uma colonoscopia. Então, esse é um rastreamento oportunístico. Ou ela vai me ver porque está com dor de cabeça, eu falo: ó, Márcia, você já está com 50 anos, você não quer fazer uma colonoscopia? Entendeu? Então, esse é um rastreamento oportunístico. Desculpa, Marcinho. Mas existe o rastreamento organizado populacional, que é diferente e o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Com o intuito do quê? De fazer o diagnóstico de lesões desses adenomas antes deles virarem tumor, ou se eles viraram tumor, numa fase mais inicial, tá? A respeito da colono, estou falando no meu caso, assim que eu sempre faço a colonoscopia uma vez por ano. E tem médico que fala que não precisa, pode ser passar de 2 a 3 anos.
Aí eu fico nessa, faço ou não faço, porque cada um tem uma opinião. Eu vou falar, eu vou chegar lá, daqui a pouquinho eu chego lá. Daqui a pouquinho eu chego lá. Eu vou explicar. Então, como é que as pessoas ficam ansiosas mesmo, querem saber, né, o que que tá acontecendo. Bom, então isso aqui é uma estratégia de prevenção, principalmente em países do mundo desenvolvido. Estados Unidos foge um pouco, porque os Estados Unidos prefere não fazer o teste de sangue oculto nas fezes, que é um teste que você coleta as fezes e existe hoje uma técnica que chama imunoquímica, que pega a globina humana e você detecta então se aquele indivíduo tem um sangramento. Por quê? Porque o pólipo, desde que ele cresça um pouquinho, acima de meio centímetro, ele já começa a perder sangue nas fezes, só que a gente não consegue identificar, porque é uma coisa microscópica. Então, com esse teste, a gente consegue identificar indivíduos que têm um sangramento oculto nas fezes, tá? E mesmo o tumor também sangra, tá? Então, eu faço um teste geral, pego toda essa classe aqui, cheia de gente, e vou fazer, bom, eu vou fazer colonoscopia em 200 pessoas daqui? Não. Eu vou fazer o teste do sangue oculto, provavelmente 7% daqui, dos 7 vezes 2, 15 indivíduos vão fazer a colonoscopia, ao invés de eu fazer em todo mundo, tá? Bom, para os casos positivos do sangue oculto, aí a gente faz a colonoscopia. Então, ao invés de eu fazer, como eu falei, em 200, eu vou fazer em 15, tá? E se for normal, ótimo, a gente repete o sangue oculto no outro ano. Se tiver um pólipo, eu vou lá e tiro com a endoscopia. E aí diminui a chance daquele indivíduo desenvolver o tumor, tá? Ou mesmo, aí, quando que eu vou repetir? Aí precisa do médico. Porque existem dados de história familiar, existe dado do tipo de pólipo que foi ressecado, da quantidade de pólipos ressecados. Então, só dando um exemplo, se eu tiver 3 pólipos pequenininhos e for todos adenomas, eu posso repetir em 3 anos. Agora, se for um adenoma grande, mais de 1 centímetro, ou que tenha displasia de alto grau, aí talvez eu tenha que fazer um pouco antes. Então, de anual, quase nunca. A não ser que tirou uma lesão que deu um tumor, e aí eu vou fazer para poder ver se não tem nenhum crescimento local e tal. Mas se for adenoma, geralmente, no mínimo 3 anos. Tá? A não ser que o indivíduo tenha vários pólipos, 10 pólipos. Aí eu vou repetir no primeiro ano. Então, depende do médico, depende da orientação e das diretrizes internacionais. Tá bom? Muito bem. E aí, eu posso fazer o teste de sangue oculto, e aí eu posso repetir esse teste de sangue oculto anualmente ou bianualmente, de acordo com a condição socioeconômica daquela região. Por exemplo, a Itália faz a cada 2 anos, a Inglaterra faz a cada 2 anos, mas a Suécia faz anual. E assim por diante. Depende das condições de cada lugar, diminuindo o risco da população. Tá bom? No periódico nosso vai ter, eu já vou chegar lá, tá? Bom, aí isso aqui são 2 estudos que eu trago mostrando que vocês têm a curva aqui dos indivíduos que vão ter tumor, e aqui é um grande estudo americano, né, que reduziu a mortalidade em mais de 50% fazendo colonoscopia nesses indivíduos. Então, ele puxa a curva para diminuição da mortalidade. Então, a gente provou já isso que é efetivo, tá? E esse aqui é um outro estudo também que mostra a diminuição dos casos de tumor quando a gente segue aquela população que fez o rastreamento, seja ele com teste de sangue oculto, com colonoscopia, às vezes existem alguns outros métodos e tal, mas sempre que faz rastreamento, diminui a mortalidade, porque a gente pega os casos mais precoces, tá? E aqui é só mostrando o custo, né? Então, eu só trouxe para vocês verem que o FOBIT é o guaiaco. Vocês lembram do teste do guaiaco? O guaiaco é um teste de sangue oculto nas fezes, mais antigo, que o indivíduo não podia escovar os dentes, não podia comer, porque não podia comer carne, tinha uma série de restrições, né? Porque ele pegava hemoglobina humana, né? Hemoglobina de maneira geral, então até a carne podia dar positivo. O imunoquímico atual, ele é muito mais específico, então não tem preparo. Vocês não precisam fazer preparo nenhum antes da coleta do exame, tá bom? E ele tem uma eficiência, uma acurácia, uma sensibilidade altas nesse método. Então,
Baseado nesses dados que eu mostrei para vocês, na minha angústia de receber aqueles casos avançados, nós estávamos no Condir do ICESP e eu com o professor Luffy falando, a gente precisa fazer alguma coisa, Luffy e tal, não? Bom, nós fizemos. Instituímos, teve uma chamada PPSUS naquele momento, e a gente ganhou aquele PPSUS, e nós fizemos então um estudo de rastreamento organizado. Era para ser na Zona Oeste. Lembra que a faculdade tinha os postos de saúde da Zona Oeste? Aí teve uma briga política, a gente perdeu, e com isso a gente perdeu 3 anos, porque a gente teve que refazer todos os termos de consentimento na Zona Leste da cidade, lá longe, lá no Santa Marcelina. Foram 11 UBSs do Santa Marcelina, porque a gente teve esse problema aqui. E o que que a gente fez? A gente foi no Japão para ver qual era o melhor teste imunoquímico para fazer, e a gente recebeu doação deles para 10 mil testes, 10 mil pessoas. E foi bem interessante, não sei se o Eliezer está me ouvindo, mas eu vou contar a história. Eu estava, a gente foi até a Zona Leste para explicar para a população, como eu estou fazendo aqui com vocês, qual era o valor daquilo, por que que a gente precisava embarcar nessa tarefa de fazer o rastreamento. E eu estava lendo o jornal naquele dia, logo de sair, e vi que existia eu chamo de eh, camisinha de privada. É um saquinho, vou mostrar daqui a pouquinho, chama Coloff, não fazendo propaganda, mas é o que temos, que ele encaixa na patente, na privada, e você consegue evacuar sem ter contaminação, sem deixar cocô sair dentro da água, porque é difícil coletar fezes, é um negócio chato. E aí o Eluf falou: Poxa, que legal, Ulisses e tal. Eu não sei quem conheceu o Eluf, mas sabia do jeito agitado dele. Ele ligou para o Eliezer. Ele falou, e aí o Eliezer falou assim: Tá bom, eu dou também para vocês. E doou os 10 mil kits que foram então entregues para toda a população da Zona Leste para aproveitar e fazer o rastreamento lá. Tá? Então foi assim que foi bem interessante. E a gente publicou os resultados no Clinics, a nossa revista, desses 10 mil, e como é que a gente faz uma implantação de um programa organizado, né, de rastreamento, tá? Através do sangue oculto nas fezes e colonoscopia, tá? Ok, isso aqui é exemplos de que a gente foi até a Zona Leste, explicamos para os agentes de saúde o que que era o rastreamento, qual era o interesse de fazer isso, o que que a gente ia produzir de benefício para a população, e eles encamparam aqui numa das UBSs, né? E a gente fez, então, naquele momento, de indivíduos com 50 a 75 anos, eles recebiam em casa o kit para coletar o material. A gente teve toda uma logística de pegar lá na Santa Marcelina, trazer para cá, fazia aqui no DLC o teste imunoquímico, e os positivos vinham fazer colonoscopia aqui. Por quê? Porque o ser humano também é complicado, mas eles não queriam fazer colonoscopia lá porque ia aumentar o número de colonoscopia lá. Então a gente teve que fazer colonoscopia aqui no HC, tá? Então, por sorte, quem faz é a Adriana, que tem um relacionamento, né? Pessoal que ajudou a gente a fazer tudo isso daí. Então, aqui mais uma foto mostrando, então, a gente explicando para os agentes de saúde e para a população aquele valor de fazer o teste. E a gente fez, então, em 13 unidades básicas de saúde, esses 10 mil. Aqui, o camisinha da privada que eu falo, né? Então, você encaixa e ela fica bem. Então, evacua, coleta, coloca dentro do tubinho, não tem contaminação, não tem nada, tá? E aí, os casos, então, a gente fez o sangue oculto, os casos positivos foram para colonoscopia aqui no complexo também. E as lesões que eram pequenininhas, que eram passíveis de retirada, já foram retiradas naquele momento da colonoscopia. Lesões maiores, que tinham que fazer com anestesia, foram então encaminhadas para o Instituto do Câncer, assim como indivíduos com tumores. Tá bom? E o que que nós achamos disso tudo? Então, só mostrando para vocês, então, 10 mil participantes, 9.881 foram válidos, que a gente conseguiu validar os resultados, positivo em redor de 7,8%. Então, vocês lembram, de 10 mil, eu só vou fazer em 700 e pouco. Já diminuiu muito o número, né? E dos 700 e pouco, 776, a gente conseguiu em 535. Por que que não em todo mundo?
pessoal tem medo de fazer exame, outros não tinham como chegar até aqui no hospital, outros não tinham pessoas que pudessem vir acompanhar, e com isso a gente teve uma queda aí de uns 200 doentes que não fizeram. Mas, até no Japão, esse número de 70% é um número elevadíssimo. Mesmo no Japão, eles conseguem 30, 40, nos Estados Unidos é 40%. Então, nós conseguimos um número até muito maior do que os outros trabalhos mostraram, tá? Então, 535 fizeram colono, e olha só, 63% tinham pólipos. Na população geral, que eu faço uma colonoscopia sem ter o teste de sangue oculto, é 20 a 30%. Então, para todo mundo, se eu não fizer nenhum sangue oculto, em 20 a 30% vai ter pólipo. Se eu fizer, ó, quase 65% tinha pólipo. Pronto. Esses. Pronto. Quer que ela Acordou. vai? Alguém acordou. E desses, olha, 31 tumores. 6% tumores que não tinham sintoma, porque esses indivíduos são todos assintomáticos. Porque se eu tivesse sintoma, eu já teria feito indicação de fazer colonoscopia sem rastreamento, né? Certo? Então, mostrando realmente que é uma coisa muito interessante a gente fazer isso. Bom, aí nós discutimos, eu, Adriana, o Eluf e várias outras pessoas. Falaram, bom, se eu estou fazendo um projeto tão legal para fazer na Zona Leste, nós temos que trazer esse projeto para os nossos colaboradores dentro da casa. Fomos falar com o Roger e o professor Tarcísio e o professor Roger, que eram os diretores e vice-diretor da faculdade, falou, opa, vamos lá. E aí nós trouxemos para cá, né? Trouxemos para cá e eu já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Agora eu só vou mostrar alguns exemplos. Então, de adenomas, ó. Esse é um adenoma túbulo viloso, vocês vejam já grande, né? Aqui é com magnificação. Outra coisa importante, para eu fazer o diagnóstico de um pólipo pequenininho, eu tenho que ter aparelho bom. Se eu vou ver um tumor Ah, enorme, ele não precisa. continua você, ó. Quem é? É. Então, se eu quero fazer diagnóstico de uma lesão pequena, eu tenho que ter aparelho bom. Então, por isso que a gente comprou equipamento adequado, que possa fazer magnificação de imagem, que possa ver a lesão adequadamente, tá? Então, aqui ele é uma característica que você consegue identificar os tipos de pregas ou de vilosidades da lesão para saber se é mais para o lado do benigno, do maligno e assim por diante. Aqui é um outro tumor de cólon descendente, uma lesão pequenininha que foi retirada por, opa, voltando, tirou por colonoscopia, não precisou nem de tratamento cirúrgico, tá? Aqui um outro pólipo, olha o tamanho dessa lesão, pegava quase todo o reto. Estão vendo? Então, aqui as diferentes classificações da lesão. E esse indivíduo, porque tinha uma característica de um adenoma viloso de reto, foi retirado isso por colonoscopia. Não precisou fazer cirurgia. Só retirada por colonoscopia, porque ele não infiltra a profundidade do reto. Tá bom? E lógico que isso requer uma experiência grande. Quem fez isso foi o Fábio Kawaguchi, que ele ficou 5 anos no Japão só fazendo isso daí. Hoje tem outras pessoas que foram treinadas, né? Aqui é um outro exemplo, uma lesão pequenininha e já era um adenocarcinoma, que já era um câncer pequenininho. Então, às vezes, lesões pequenas podem virar tumor. A Adriana, que faz todas as colonos nesse grupo, a maior parte das colonoscopias foi a Adriana que fez, lá no segundo andar do CDX. Aqui, outro tipo de lesão, um tumor, um adenocarcinoma também. Então, já uma lesão já mais infiltrativa, esse foi ter que ser tratado no hospital mesmo, tem que fazer cirurgia, né? Aqui um outro exemplo. E, então, como eu falei para vocês, a gente trouxe, então, todo esse rastreamento para cá dentro da faculdade e dentro do complexo do HC. Então, todo colaborador do Hospital das Clínicas, a fundação, que passam pelos exames periódicos, obrigado, recebe esse kit aqui, ó, trouxe até para vocês verem, essa é uma versão nova, a caixinha do rastreamento, tá certo? Em que vocês vão receber, então, dentro da, nós vamos ter
a camisinha da privada e o frasquinho junto com para coletar as fezes. Tá? Tubinho já bem fechadinho, tá, para todo mundo coletar. Então, ninguém pode sair daqui dizendo que não sabe que, né, que não tem rastreamento na instituição. Se eu escutar isso uma vez, eu vou ficar mal. Tá certo? Então, isso tem e é para todos os colaboradores e é feito durante o exame periódico. A gente tem feito repetidamente a cada ano, porque no primeiro ano, por incrível que pareça, o primeiro caso foi no Instituto do Câncer. O primeiro caso de tumor foi diagnosticado no Instituto do Câncer. E vários outros já fizeram o diagnóstico e já foram tratados e estão super bem por aí. E, como a gente está fazendo anual, apesar de a gente aumentar o número de casos, nós não tivemos tumor. Porque é lógico, porque todo mundo está repetindo, já tirou os pólipos anteriormente e agora diminui a incidência do tumor. Então, nós estamos vendo dentro do nosso complexo diminuição do número de tumores, porque a gente fez retirada dos pólipos nos outros anos anteriores. Pode falar, por favor. Para São Paulo. Porque quando eu estive no exame periódico no HU, eu questionei lá, porque não se fazia mais o exame de sangue nas festas funcionárias. Eles tinham encerrado, não fariam mais. Professor, está seguindo a investigação de vocês, o trabalho de vocês, aqui no complexo HC, não é? Com os funcionários fundacionais e o HC. Por exemplo, acredito que os funcionários da USP não estão ocorrendo mais. Então, os funcionários da USP fizeram esse rastreamento até antes da gente aqui, porque quando a gente foi para o Japão, o Dr. Maruta, que é um colonoscopista que fazia exames no HU, não sei se ele está, acho que ele ainda faz, né? Ele levou esse rastreamento para o HU. Então, na verdade, o complexo não tinha, o HU já tinha. Só que era um projeto de pesquisa e que, pelo que estou entendendo agora, ele cessou, né? Então a gente vai ter que ampliar isso para a USP também. É simples. Eu vou na busca de levar esse projeto para a USP também. Vou falar com o professor Carlotti e eu acho que toda a USP deveria entrar nesse projeto. Agora, é lógico que tudo na vida tem um custo. E esse custo tem que ser discutido. Na verdade, é um custo que acaba saindo muito mais barato, porque você, além de preservar a vida das pessoas, é muito mais barato eu tratar um pólipo pequeno por colonoscopia do que eu tratar um tumor grande que eu tenho que fazer radioterapia, quimioterapia, os indivíduos ficam sem trabalhar e etc. Então, a gente tem que tentar na busca de incorporar todo mundo. Se eu vou conseguir, não sei. Podemos tentar. Eu fiz periódico agora recentemente. Sim. E assim, aqui é O o curso do INCA, lá no Rio, próximo ano, em janeiro. nem exame clínico pede mais. Aí como é que você faz um periódico onde nem um clínico, nem um exame de sangue faz? Nem acompanha isso. Aí só chega para... Como é que você está? Estou bem. Tem passado no médico? Tem. Você tem algum exame? Não. Ah, então tá bom, então. Respirando. Bom, pessoal, assim, é lógico que nós temos que fazer uma coisa sempre. Todas as nossas atitudes são pelo lado do que é correto. Então, o que eu posso dizer é que a gente vai pelo lado correto, estamos fazendo aqui dentro o que a gente pode fazer. A gente tem que extrapolar esse pensamento para fora. Não é fácil muitas vezes, porque interfere. E o ser humano, com a pandemia, parece que piorou, né? Acho que ao invés de melhorar, nós pioramos tremendamente, retrocedemos muito em todos os aspectos do relacionamento. Hoje você vai atravessar a rua, o cara acelera ao invés de dar uma esperadinha, né? Todo mundo já passou por isso. Então, todos os lados, vamos dizer, as pessoas e os atores têm que dar uma baixada de bola e pensar o que eu estou fazendo aqui, né? Tá certo? Então, se eu estou sendo pago para fazer um periódico, desculpe, se eu tenho que fazer um periódico adequado. Se eu não estou recebendo bem, então eu peço demissão.
Esse é o ponto, meu ponto que eu acho. Então, mas não sou 100%, né? Ninguém é 100%. Eu tenho uma coisa para falar assim. Referente ao exame periódico, eu não tenho muito o que falar, porque o meu irmão, há 2 anos atrás, o meu irmão é uma pessoa que faz esporte, pratica esporte, tudo. E há 2 anos atrás, ele foi diagnosticado através de um exame de fezes, com sangue oculto na fezes, através de um exame periódico, aqui da instituição mesmo no HU. Então, assim, eu não tenho muito o que falar, porque ele era uma pessoa totalmente improvável, ele nunca teve problema de intestino, nunca apresentou nada, nem intestino solto, nem intestino preso, uma pessoa que pratica esporte, com saúde, e aí, através de um exame que eles pediram lá, de fezes para ele, descobriram através do sangue oculto nas fezes. Então, assim, eu não sei se ele foi um favorecido divino, né, por ter descoberto, assim, porque eu falo que não faz, mas eu não tenho muito o que falar, porque o meu irmão hoje está fazendo tratamento, descobriu um câncer mesmo, maligno, e foi retirado e está fazendo todo o tratamento através de um exame periódico. Então, a importância do exame periódico... Quantos anos ele tem? Tem 56. Ótimo. Então, tá dentro da faixa, né? Então, é assim, aliás, a gente esqueceu de discutir sobre isso, né? O que que é, quais são os sinais e sintomas? Eu acho uma coisa importante a gente mencionar. Então, para aqueles pólipos pequenos ou lesões pequenas, mesmo tumores, podem não ter sintoma nenhum. Muitos indivíduos, às vezes, não têm nenhum sintoma. Por isso que o rastreamento se faz importante. Quando esses tumores vão crescendo, dependendo da localização, eles vão dando sintomas diferentes. Então, para o indivíduo que tem tumor em cólon, às vezes pode ter cólica, às vezes pode ter alteração do hábito intestinal, isso é, ele tinha um intestino que funcionava diariamente, de repente ele passa a ter vai evacuar a cada 2 dias, cada 3 dias, fica mais preso. Ou o contrário também é verdadeiro, ele tinha mais preso, de repente começa a ter diarreia. Então, a alteração do hábito intestinal é um dado importante, tá? Cólica, como eu falei, e sangramento. Para os tumores do reto, aí você tem, além do sangramento, além da cólica, tem duas coisas importantes que é chamada puxo e tenesmo. O que é isso? O indivíduo tem uma vontade imperiosa de fazer cocô, tem que sair correndo, chega lá, evacua e parece que não foi, não saiu tudo. Ainda parece que tem coisa para trás. Tá? Então, puxo e tenesmo são sintomas muito importantes quando o tumor é baixo no reto, além de massa palpável e massa, né, tocável e é, sangue nas fezes. Outra coisa que a gente ensina todo mundo e muitos poucos fazem, e aí a culpa também é nossa, porque a gente também não quer, é fazer toque retal. Porque a maior parte dos tumores baixos são tocáveis. Então, faz parte do exame físico fazer toque retal, igual o homem faz toque para ver próstata. Então, a gente deveria ensinar a gente ensina, mas poucos fazem e a população também não ajuda. Eu não quero fazer esse exame. É assim, é uma coisa meio latina, né? Não vai fazer exame de reto. Então, é bobagem. E aí o que acontece? Às vezes, tumor reto acabam chegando tumores grandes porque não fez o toque retal. Então, o toque retal é muito importante no exame clínico, tá bom? Eu entendo as dificuldades de cada local, de se fazer rastreamento, etc. Mas eu acho que a gente tem que lutar. E agora nós estamos discutindo com o Ministério da Saúde, fizemos uma diretriz nacional para levar o rastreamento organizado para o país inteiro. Porque eu mostrei para vocês, segunda causa de morte, e depois que a gente fez o rastreamento com o câncer coloretal, surgiu também dentro do SEAC fazer colo de útero e fazer mama. Então, vocês hoje têm no periódico mama e colo de útero com HPV, não é? Então, isso tudo veio daqui, não é? É um caminho que a gente está seguindo, e eu acho que é importantíssimo fazer também na mulher é, tumor de colo, tumor de colo de útero e tumor de mama. Quando a gente vai chegar no ideal, não sei, mas cada um tem que brigar pelo que melhorar.
Acho que esse é o caminho. Eu entendo as preocupações e as dificuldades. Acho que a gente tem que tentar levar isso também para a USP, e aí vai ser uma discussão a mais, mas vamos lá, vamos fazer. É. Pois não. A gente tem visto um aumento no número de casos de câncer coloretal em pessoas mais Vai. jovens, Hum, antes dos 50 anos. hum. Existe algum estudo em fazer esses exames antes? A gente Esse teve uma. rastreamento Isso, antes? boa pergunta. Como você chama? Ana. Ana, essa é uma discussão grande, mas do ponto de vista logístico nosso agora, como o Brasil não tem rastreamento nenhum, começar com 45 significa fazer muitos exames sem ter positividade, porque apesar de estar aumentando realmente em jovens, até no ICESP a gente tem publicação mostrando que aumentou mesmo o número de indivíduos abaixo dos 50 anos com tumor, ele ainda é muito, lembra a curva que eu mostrei? Ele é muito menos frequente do que a partir daí. Então, como rastreamento organizado no nosso. O ainda está em. Tá aí. Então, como rastreamento organizado, ainda não vale a pena. Então, aí a gente tem que ir por sintoma. Então, um indivíduo que tenha qualquer sintoma, tem que lembrar que ele pode realmente ter alguma lesão e a gente já fazer exame. Porque o que acontece é que ele chega no médico ou chega no, sei lá, no posto de saúde e tal. Ah, vale, ele é jovem, não tem nada. E aí não faz. Esse é o grande problema, né? Então, se tiver alguma queixa, alguma coisa. Desliga, Flávio. Então, se ele tiver qualquer queixa, qualquer coisa, faz o exame, seja sangue oculto ou seja colonoscopia, para evitar de fazer o diagnóstico de lesões mais avançadas. Acho que se a gente conseguir de 50, eu fico soltando o rojão, porque eu acho que vai ser difícil, inclusive, conseguir por causa do número de exames, colonoscopias e tal, que a gente vai ter que uma batalha enorme para fazer isso funcionar. Pessoas abaixo de 50 anos, se apresentarem algum tipo de sintoma, poderiam fazer pelo menos um exame de rastreamento do sangue oculto? Aí já tem uma indicação precisa de fazer, se ele tem sintoma, aí já não é nem, não é nem já é vira uma obrigação. Não é um rastreamento, é uma obrigação eu pesquisar. Se você chega para mim, olha, alterou meu hábito intestinal, estou com sangue nas fezes, não, aí já tem que fazer. E a gente faz, lógico, vai fazer. O que mais? Perguntas? Porque muitas vezes inicial conhecimento, e aqui nós estamos numa casa, então o conhecimento transborda, e em muitas situações negligenciamos esse conhecimento. A sua presença aqui é muito importante e eu acredito que deveria haver uma reunião uma vez por ano para trazer as informações. E em relação a esse trabalho que você já faz no SEAC, eu parabenizar o senhor por essa condução desse trabalho com esses funcionários. A ideia é que a gente possa ter isso retornado aos periódicos da Universidade de São Paulo, para os funcionários da Universidade de São Paulo. Eu trouxe um livro aqui, que nós tivemos uma palestra no começo do ano, no mês da mulher, em que se falou da guia alimentar da população brasileira. Esse guia, nós temos ele lá na comissão, na biblioteca da Comissão de Benefícios, ganhamos de uma professora daqui, da Preventiva, e aqui, os funcionários que se interessarem a retirar um livro, esse catálogo, lá da Comissão de Benefícios para a leitura, porque é exatamente complementando o trabalho. Eu cheguei atrasada, eu estava na banca, mas é complementando o seu trabalho, que, na verdade, tudo começa, em algumas situações, pode ocorrer por uma alimentação errada. Sem dúvida. Eu agradeço os comentários, eu acho que é importante. A gente escreveu
justamente, eu falei as diretrizes do Ministério da Saúde para tentar implementar esse rastreamento, isso junto com as sociedades brasileiras de coloproctologia, a Sociedade Brasileira de Endoscopia, o INCA e vários outros locais. Então, espero que isso vingue a nível nacional. A nível local, a gente escreveu as diretrizes, isso está publicado, como é que a gente faz todo esse rastreamento organizado, e também dentro do SEAC a gente escreveu uma diretriz justamente mostrando e tudo isso que eu falei para vocês, eu acho que vocês em breve vão receber, se é que já não receberam. Receberam ou não? Ainda não. Então, quando o Clóvis me falou que gostaria que eu viesse, toda vez eu venho. Já fui várias vezes lá no Instituto Central falar com o pessoal. E toda vez que precisar, a gente está aqui para esclarecer dúvidas, tanto eu como a Adriana, e o Luffy, graças a Deus, está olhando a gente lá de cima. Mas eu acho que é uma coisa importante, e se cada um de vocês, né, conscientizar e passar isso para frente, ótimo, né? Porque a gente já vai amplificando o número de pessoas que sabem disso e vão melhorar cada vez mais e diminuir a incidência desses tumores. Eu vejo que aqui entre nós tem vários que já tiveram tumor, né, que já foram tratados, estão curados, graças a Deus. Outros estão sofrendo ainda, né, por não ter feito um diagnóstico mais precoce. Mas a vida é essa, a gente tem que brigar, vamos lutar e vamos melhorar sempre, né? Então eu agradeço a presença de todos, eu fiquei feliz que a sala está cheia, né? Isso a gente gosta sempre. Por favor. Então, toda vez que a gente faz, toda vez que a gente faz um diagnóstico de um tumor, seja ele de mama, estômago, cólon, a gente faz o estadiamento, né? Que é dizer, saber se aquela lesão está localizada, saber se ela está invadiu outros órgãos, se ela deu metástase, e aí você faz o estadiamento por grau, classifica aquele indivíduo por estadios. Então, se pegar um estadio inicial, é 95% e cura, estadio 1. Se ele for em grau intermediário, isto é, eu tenho um tumor que avançou na parede do órgão, ele entrou nas camadas profundas, mas não tem gânglios linfáticos, é acima de 65%. Se tiver gânglios linfáticos comprometidos, são os linfonodos, esse número já diminui. Aí o tumor de colo retal não é dos mais agressivos, mas ele, pelo número de indivíduos que ele acomete, ele mata muito porque pega muita gente. Relacionado com o órgão, isso também é uma dúvida que eu Tá? tenho. Com o órgão e com vários outros aspectos, né? Tipo histológico, imunidade, aí é uma série de coisas que interferem. Mas o coloretal não é tão agressivo, por exemplo, o estômago. O estômago é muito mais agressivo, o pâncreas é muito mais agressivo. E assim por diante. Então, ele depende do órgão, depende da característica, depende do tipo histológico, depende da idade. Tem uma série de fatores prognósticos que não cabe aqui a gente elencar, mas é tudo dependente de vários fatores. Mas o que a gente tem é isso. Se eu fizer o diagnóstico mais cedo, lógico que nós vamos ter menos casos mais avançados e mais cura. A chance de ficar curado é maior. Pois não. Vamos lá. Pode? Invertido devido à cirurgia bariátrica que fiz. E não é possível fazer a colonoscopia. Que exame posso fazer além do de sangue nas fezes? Como é o nome dele? O Augusto. Augusto, geralmente não tem interferência fazer a cirurgia bariátrica e fazer colonoscopia. Então, seria possível fazer o exame, sim, sem problema. Inclusive, sangue oculto nas fezes, não teria problema nenhum nem outro. Não pode não fazer o rastreamento, né? Tem que fazer. Não é porque fez cirurgia bariátrica que porque essa cirurgia bariátrica, a gente não mexe no intestino grosso, né? Manipula o estômago e no intestino delgado, mas não no intestino grosso. Então, não teria razão de não fazer. Tem mais algum?
Então, as outras perguntas parece que são muito relativas àquela questão dos funcionários USP que aparentemente não tem o rastreamento, eles estão perguntando se será feito. Então, acho que não Eu, consegue decidir isso agora. eu posso prometer Mas que eu é vou uma brigar por. Sim. Brigarei por, mas prometer não consigo, né? Mas E acho que vamos vencer a batalha. tem uma outra pergunta aqui. Existem condições anteriores gastrointestinais que podem ser consideradas como fatores de risco? Histórico familiar? Aí eu já não sei o que que é isso. SII, Tá. Não, SIBO, a gente a gente não chegou nesse aspecto porque nós estamos falando de rastreamento, mas dentro do universo de doenças que nós temos, duas são principais que aumentam o risco de câncer de cólon, de intestino. São as doenças inflamatórias intestinais. Vocês já ouviram falar de Crohn e retocolite. Então, Crohn e retocolite, como uma doença inflamatória crônica, leva anos e tem reentrâncias e picos isso leva a aumento de risco de câncer coloretal. Então, todo indivíduo que tem doença inflamatória tem que fazer colonoscopia com intervalos frequentes. Qual frequente vai depender do resultado, de quanto tempo tem de doença, uma série de fatores. Então, Crohn e retocolite são fatores de risco para câncer coloretal. Além disso, história familiar. Então, se eu pegar 30% dos indivíduos que têm história de câncer na família, tem aumento do risco. Tá? Então, aumento, se eu tiver um avô, ou pai, ou tio, etc., que tem câncer, já por si só já aumenta. Se for enquadrado naquelas síndromes que eu falei, aí o risco é muito maior, mas aí é uma história muito, por exemplo, indivíduos que têm familiares com idade bastante precoce, antes dos 40 anos, dos 50 anos, vários casos na família. Então, eles vão se enquadrando dentro de síndromes genéticas hereditárias, que não foi o nosso tópico de falar aqui todas elas, né? Então, se ele tiver polipose, 100% vai ter tumor se passar dos 20 anos de idade e não tirar o intestino. Então, entendeu? Então, esses são importantes. Mas na população geral que nós estamos discutindo, é o que nós falamos, né? Esses são os riscos. A diverticulite, ela tem alguma coisa, alguma relação com Não. o tumor? Não, diverticulite não tem associação com tumor. A diverticulite pode ter aspecto pseudotumoral que o indivíduo tem tanta diverticulite, inflamação, que às vezes fica um intestino endurecido, com dificuldade de evacuar e tal, e às vezes a gente precisa operar para tirar aquela área doente. Mas isso não significa que aumente o risco de ter tumor. As duas são muito frequentes, mas não têm uma associação de risco. Nem de megacólon, que também era uma coisa que tinha muito no passado, né? Diverticulite, aí já é outra doença. Existe assim, ó, pelo envelhecimento nosso, a partir dos 35, 40 anos de idade, pode começar a ver formação de saquinhos na parede do intestino, que são áreas de frágeis onde entra o vaso no intestino. Como nós comemos pouca fibra, o intestino fica mais com fezes mais endurecidas e aquela pressão na parede faz aumentar a pressão sobre essas regiões mais suscetíveis e começa a formar saquinhos. Então, quase todos aqui vão ter divertículos se eu fizer uma colonoscopia. Porém, se você mantiver uma dieta com fibra, exercício físico, dificilmente você vai fazer uma doença diverticular, que é diferente. Então, eu posso ter divertículos e não ser doente, mas eu posso ter doença diverticular, que aí vai desde uma doença aguda que tem uma perfuração e tem que ser operado, até uma forma pseudotumoral de ter várias crises e endurecimento do intestino e ter que ser operado porque não consegue mais evacuar. Então tem um espectro grande, entendeu? Mas não tem relação com tumor. Mais algum? Ah, Só. temos Deve ser torto do exame periódico. acesso? Ter a Sim. oportunidade. Tem dois lugares aqui que você pode fazer. Sim. Andar e lá embaixo. Segundo andar. A pessoa, a cada 5 anos, que não tem sintoma nem sangue, querendo fazer uma consulta, como é que é esse acesso? É só informação para a pessoa. Entendeu? Como é que tem que nadar? Tem que passar na consulta, né? Tem que fazer uma consulta
explicar o caso a caso, discutir, porque às vezes tem história e tem medo, ou tem um familiar, ou tem amigo, etc. Tem que discutir e realmente ver se tem indicação. Se tiver indicação, ele vai fazer principalmente nesses dois lugares, né? No sexto e no segundo andar. A gente está tentando ampliar o número de espaço para fazer mais colonoscopias na instituição, tanto para dentro como para fora. Mas teria que passar numa consulta, é fundamental, e aí fazer o pedido do exame e encaminhado a gente encaixa, não tem problema nenhum. Bom dia. Tratando há mais ou menos 5 anos. 5 anos. Achei que piorou depois da parte. Tá. Não consigo ir no banheiro de jeito nenhum. Né? Os médicos sempre perguntam quanto tempo você vai ao banheiro. Eu falo, eu não vou. Se eu Uhum. não tomar algum tipo de medicação que eu mesmo estou me medicando, porque eu tenho passado em alguns médicos, por exemplo, de 2 anos para cá, eu já fiz 8 colonoscopias. Esse ano eu fiz 1. Esse ano foi o ano que deu pólipos, retirou os pólipos, fiz exame laboratorial dos pólipos, deu negativo e tudo bem. Mas eu, de qualquer forma, eu acho, minha família também tem histórico de câncer, todo tipo de câncer, minha família, tanto da parte do meu pai como da minha mãe, mas eu queria ver como que eu faço para tratar a questão da constipação crônica, para que eu não venha a... Vocês estão abusando de mim. Vocês estão abusando de mim, mas eu vou responder. Ó, então, constipação tem basicamente dois tipos de constipação. Que a gente fala inércia colônica, que é o intestino fica meio parado, o intestino todo parado. E é uma coisa muito rara de acontecer, não é uma coisa frequente. Tem relação com a parte hormonal, principalmente na mulher, etc. Tá, mas é raro. E o mais comum é ter o que a gente chama de obstrução de saída. O que é isso? Por várias razões que vão desde psicológicas até a presença de nenê, porque a cabeça do feto fica dentro da pelve da mulher e comprime um nervo que chama pudendo, que é um nervo que vai inervar a região perineal. E o que acontece? A gente come mal, não come fibra, e tem esses problemas de inervação e de tempo. A mulher às vezes não tem tempo de ir no banheiro, tem que cuidar da criança, corre para lá, corre para lá, o marido reclama, não sei o quê. Geralmente a mulher é que tem mais. Dá vontade, ela não vai, né? Aí quando vai na próxima, já está mais fezes mais endurecidas. E aí o que acontece? Existe uma coisa que chama anismos também. O que é isso? Nós, quando vamos evacuar, a gente relaxa o esfíncter anal, né? O esfíncter ele fica fechado, porque nós estamos todos juntos aqui, e aí, de repente, você vai no banheiro, relaxa, e aí as fezes passam. Existe um descompasso, muitas vezes, entre o relaxamento e a contração. Então, na hora de relaxar para sair as fezes, a gente contrai. E aí vira uma bola de neve, porque na próxima as fezes estão mais duras, e aí contrai de novo, e aí tem que tomar laxante para explodir. Aí toma laxante, sai aquele. Então, desculpa, mas aí precisa fazer uma consulta, precisa entender, precisa fazer exame, muito provavelmente ver se tem esse problema de obstrução de saída, ou se realmente é uma inércia colônica. Eu acho que é mais por o segundo lado, mas precisa fazer uma consulta e entender todo o quadro, tá bom? Mas não vai ter tumor por causa disso. Uhum. Agora, a história familiar é importante. Então, se tem vários na história, na família, tem que entender direito, ver se faz parte de uma síndrome ou se é só por causa de alguma alteração que a gente tenha que leva ao aumento do risco, tá bom? Eu agradeço imensamente, já são 12h e 5. Acho que a gente discutiu bastante. Um abraço para quem nos ouve também na online, né, Flávio? Obrigado.